Bom, falando sobre o ecossistema marinho e dando ênfase nos recifes, precisamos começar da base, dessa complexa teia que forma a cadeia marinha. As algas, por exemplo, são organismos eucariontes fotossintetizantes, destituídos de tecidos diferenciados. Elas são, por vezes, unicelulares ou pluricelulares, e são muito importantes para a manutenção da vida no geral. A começar pelo fato de algumas espécies serem responsáveis por grande parte da fotossíntese executada no nosso planeta, o que faz com que menos gás carbônico esteja presente na atmosfera e mais oxigênio nessa troca, onde ela consegue energia através desse processo. Disponibilizando gás oxigênio, essas, conhecidas como fitoplânctons, elas se apresentam ainda mais como fonte de alimentos para diversos seres vivos que habitam mares e lagos, inclusive humanos em algumas dietas. Os caupepodes, já outros seres vivos, que têm seu nome significando pés de remo, são um grupo pequeno de crustáceos. Eles são encontrados quase em todos os habitats de água doce e salgada. Algumas espécies são planctônicas, que habitam nas águas do mar. Algumas são bentatônicas, que vivem no fundo do oceano. Mas várias espécies têm fases parasitárias desses pequenos seres. Dando ênfase no ecossistema de um recife, precisamos também falar um pouco das escalas maiores. Falando, por exemplo, sobre as anêmonas, que costumam rastejar pelo fundo dos mares, em locais certamente rasos e tropicais, formando os grandes recifes, por exemplo, juntamente a vários corais, que são formados principalmente por minerais, eles formam esse belíssimo conjunto colorido de vida. Os peixes recifais, eles desempenham diversas funções ecológicas em um recife. Isso ocorre porque esses animais compõem diferentes níveis de cadeia alimentar ou trófico recifal. Algumas espécies se alimentam de plânctons, outras de macroalgas e outras são carnívoras. As espécies de peixes recifais que se alimentam da macroalga são extremamente importantes para a manutenção de equilíbrio das algas e corais. No entanto, quem ocupa o topo da cadeia alimentar são os peixes carnívoros predatórios, como tubarões e barracudas. Voltando um pouco sobre um exemplo dos peixes recifais, é o famoso peixe palhaço. Eles, para se protegerem desses predadores, produzem um muco protetor, que impede que as células urticantes, os nematócitos, penetrem ao se esfregar lentamente nos tentáculos de uma anêmona. O muco desta passa a combinar-se com o seu. Assim, a anêmona não o reconhece como presa e o peixe se protege como predadores dentro da anêmona, já que outros peixes e outros predadores, ao se aproximar da anêmona, poderiam se comprometer fisicamente. A anêmona poderia machucá-los, por assim dizer. Já analisando um pouco dos predadores em si, um dos mais comuns desses locais são as barracudas. São os principais predadores, nesses recifes, tendo seu comportamento bem agressivo e predatório no geral. A sua dieta, ela se encontra por grande concentração, digamos assim, em grande parte, por cefalopods. Sua estrutura total pode chegar a um pouco mais de 1 metro de comprimento, tendo como recorde uma pescada a cerca de 2 metros e alguns centímetros. E aqui é uma demonstração de como a cadeia alimentar do Recife de Corais funciona.